Nós vamos abrir a palavra do Senhor, ainda na carta aos Romanos, capítulo 11. Sem dúvidas, o capítulo mais complexo da carta mais difícil de todo o Novo Testamento, como já falei isso outras vezes. Saímos, eu acho que do texto mais difícil de todos, mas isso não quer dizer que seja um texto simples. Esse ainda é um texto bastante complexo, mas menos do que o anterior. Romanos 11, versos 28 até o verso 32. Assim que, quanto ao Evangelho, são inimigos por causa de vós, mas quanto à eleição, amados por causa dos pais. Porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Porque assim como vós também antigamente fostes desobedientes a Deus, mas agora alcançastes misericórdia pela desobediência deles, assim também estes agora foram desobedientes, para também alcançarem misericórdia pela misericórdia a vós demonstrada. Porque Deus encerrou a todos debaixo da desobediência, para com todos usar de misericórdia. Amém. Vamos orar. Pai Santo, nós te pedimos mais uma vez que o poder do Teu Espírito esteja em nosso favor esta noite, usando o pregador da palavra para, com a profundidade devida, mediante um texto como esse, explicar-nos, Senhor Deus, as maravilhas da Tua lei e a glória do Teu Evangelho de uma forma que todos nós possamos entender. Que o Senhor possa aclarar diante de nós a Tua verdade. Verdade esta, Senhor Deus, que não divide os homens, não divide os povos, mas une-os. Por isso te pedimos, ó Senhor Deus, abençoa este tempo que iremos passar juntos. Abre os nossos corações, inclina, Senhor Deus, os nossos ouvidos, para que todos nós possamos ouvir a Tua voz com nitidez. É assim que nós oramos em Cristo. Amém. Quando nós nos aproximamos de Deus para mantermos algum tipo de relacionamento com Ele, nós buscamos sempre algo do Senhor. A gente sempre está pensando em obter algo de Deus. E nessa busca, nós temos interesses. Nós temos interesse no poder de Deus, temos interesse em conhecer a glória de Deus, em conhecer como é que Ele pode ser eterno, como é que alguém não tem começo nem fim. Temos interesse porque Ele pode resolver todo e qualquer problema da nossa vida. Temos interesse também porque Ele não resolve só os problemas desta vida, mas na vida vindoura. Mantemos sempre o interesse no relacionamento com Deus. Quando Adão e Eva estavam no Éden, eles tinham um relacionamento, especialmente Adão, tinha um relacionamento direto com o Senhor. E ali eles queriam algo de Deus. Satanás, percebendo, focou o interesse de Eva, especialmente, em algo que não deveria ser o primeiro dos interesses do homem. Ela disse: Deus não permite que você coma do fruto. Ele negou este fruto porque Ele não quer que vocês sejam como Deus. Ora, mas como assim Deus não quer que eu seja como Ele? Ele disse desde o começo que eu devo me assemelhar a Ele. Toda a Escritura diz: sede santos como vosso Pai é santo, seja como Deus. O apóstolo Paulo diz: me imitem porque eu estou imitando a Cristo. Então como é que eu não devo ser como Deus? Qual era a tensão ali naqueles primeiros dias depois da criação? Porque a tentação de Satanás diante de Eva não é para que ela fosse como Deus no sentido correto, que nós devemos buscar sermos iguais a Deus, mas de uma maneira equivocada. Ela disse assim: Deus não quer que vocês sejam como eles.
como Ele. Em quê? Em poder. Porque no dia que vocês comerem do fruto, vocês vão ser como Deus, ou seja, vocês vão ter o poder de Deus, saber o bem e o mal. Este era o grande poder. Então isso nos é proibido. Nós não devemos querer nos aproximar de Deus para sermos como Ele é, em poder, em glória. Porque apesar dele ter nos feito pouco menores do que os anjos, ter nos dado a gerência da criação, Ele não nos disse que nós seríamos deuses, em essência, em glória, em majestade. Porque esse é o lugar dele. Nós deveríamos conhecer Deus nos seus atributos para nos assemelharmos a Ele em santidade, em temor, em misericórdia. É tanto que, passado muito tempo, quando um outro grande homem de Deus, Moisés, ele tem uma experiência terrível em perceber que o povo de Deus havia se desviado no capítulo 32 de Êxodo. O povo de Deus faz um bezerro de ouro, começa a cometer idolatria, ele intercede pelo povo, ele pede, Senhor, tenha misericórdia desse povo. Deus age com misericórdia, mas diz assim, vocês vão entrar na terra, mas eu não vou. Moisés mais uma vez intercede por Israel e diz, Senhor, então que diferença haverá entre nós e os outros povos? Porque se a grande diferença de Israel é justamente porque o Senhor anda conosco. E ele diz mais, Senhor, deixa-me ver a tua glória. Eu quero ver a tua face, eu quero ver o teu rosto. O Senhor diz, ninguém pode ver o meu rosto, porque aquele que viu o meu rosto morrerá. Mas eu vou permitir que você me conheça. E lá no final do Êxodo 33, peço que vocês abram comigo, Êxodo capítulo 33, últimos versículos. A partir do verso 18. Então ele disse, rogo-te que me mostres a tua glória. Porém ele disse, eu farei passar toda a minha bondade por diante de ti, e proclamarei o nome do Senhor diante de ti, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. E disse mais, não poderás ver a minha face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Disse mais o Senhor, eis aqui um lugar junto a mim, aqui te porás sobre a penha, e acontecerá que quando a minha glória passar, por-te-ei numa fenda da penha, e te cobrirei com a minha mão, até que eu haja passado. E havendo eu tirado a minha mão, me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. Você vai me conhecer de uma forma, não da forma como você quer, não da forma como Eva e Adão quiseram. Vocês vão conhecer a minha misericórdia. Porque esse, de todos os atributos, irmãos, deveria ser o primeiro que nós deveríamos conhecer de Deus. A misericórdia, que é não receber aquilo que eu mereço, deve ser a forma como eu me aproximo de Deus. Senhor, tenha misericórdia de mim. Estas são as primeiras palavras que qualquer ser humano deve dizer diante do Senhor. Porque é o reconhecimento de quem eu sou, de quem Deus é e daquilo que eu preciso dele. Eu não preciso, em primeiro lugar, da onipotência isolada, nem da riqueza isolada, nem do poder isolado, mas eu preciso do poder de Deus, que é onipotente, ou seja, do poder sem limites de Deus, para agir em meu favor. Todo este poder, toda esta glória, não me dando o que eu mereço. É isto que nós precisamos, irmãos, diante de Deus. Se você quer conhecer a Deus, se você quer se relacionar com Deus, comece pela misericórdia. Tantos testemunhos que nós escutamos de pessoas que dizem que tinham um determinado tipo de vida desgraçada,
uma vida do ponto de vista material miserável, e de uma hora para outra estão ricos agora. Eles diziam: eu conhecia a Deus, o poder de Deus, Deus me tirou do monturo, Deus me tirou da pobreza e agora eu estou rico. Eu não era ninguém, eu era pessoa desconhecida, agora eu sou uma pessoa afamada. E eles vão conhecendo o poder de Deus, em primeiro lugar, pela glória, pela riqueza, mas não pela misericórdia. É como se Deus devesse algo a eles. E isto não é verdade, irmãos. A maneira pela qual nós devemos nos aproximar de Deus é pedindo misericórdia, para que Ele não nos trate conforme os nossos pecados. E é justamente esse o tema do apóstolo Paulo no final do capítulo 11 da carta aos Romanos. Depois de traçar toda a estrutura do pensamento de Deus a respeito de Israel e dos gentios, ele diz: se vocês quiserem, gentios, israelitas, conhecerem a Deus, vocês precisam conhecer a misericórdia deles. Ele já havia dito nos versos anteriores, observe, verso 25: porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, ou mistério, para que não sejais sábios em vós mesmos, que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. E assim todo Israel será salvo, como está escrito: de Sião virá o libertador e desviará de Jacó as impiedades. E esta será a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Assim que, quanto ao evangelho, são inimigos por causa de vós, mas quanto à eleição, amados por causa dos pais. Ele está lidando aqui com os gentios de Roma. Ele está mostrando aos gentios de Roma que eles precisam exercitar a humildade. Porque agora eles estavam incluídos nas alianças. Agora eles faziam parte da família de Deus. Agora eles estavam sendo abençoados por Deus. Mas Deus não esqueceu Israel. Deus não esqueceu o seu povo. Há uma estratégia divina que foi posta, que foi desvelada pelo apóstolo Paulo. Ele diz: vocês não foram recebidos na aliança porque vocês são melhores do que eles. Não. Eu tenho uma aliança com esse povo. Só que, por terem me rejeitando Cristo, o Messias que eles tanto esperaram durante todo o Antigo Testamento, quando eu trouxe o meu filho, eles rejeitaram. Então, eu usei desta rejeição para rejeitá-los e então buscar os gentios. Esta é a estratégia divina. E o que foi que ele usou diante dos gentios para salvá-los? Misericórdia. Não foi porque havia algo diferente nos gentios, mas porque Deus resolveu ter misericórdia de nós. Mas Deus esqueceu Israel? Ele disse nos versos anteriores, que nós acabamos de relê-los: quando este plano a respeito dos gentios estiver completo, quando a plenitude dos gentios tiver sido alcançada, eu voltarei e tomarei os meus eleitos de Israel, para que assim se confirme o meu plano. Todo Israel de Deus será salvo. Gentios eleitos, israelitas eleitos. Ele passa a pormenorizar este ponto, quando ele diz assim no verso 28: assim que, quanto ao evangelho, são inimigos por causa de vós, mas quanto à eleição, amados por causa dos pais. Ele começa a tratar aqui o caso específico de Israel. O que é que Deus está fazendo com Israel? Quanto ao evangelho, quanto ao tempo que eles estão passando ali, onde o evangelho está sendo expandido, por ora, eles estão rejeitados. Quanto ao evangelho, eles são rejeitados. Por quê? Porque está em curso a estratégia de Deus de tomar os gentios. Então, neste momento, ele está aqui rejeitando os judeus. De uma maneira injusta? Não, porque os judeus o rejeitaram. Rejeitaram Cristo, então Deus os rejeitou. Mas só que o plano soberano de Deus, ele está governando tudo isso. Enquanto isso, Deus está aqui
tratando com os gentios. Quanto ao evangelho, quanto a este tempo, neste momento, eles são rejeitados por causa do evangelho, para que os gentios sejam salvos. Porém, mas, todavia, quanto à eleição, amados por causa dos pais. Foi por isso que eu gastei tanto tempo no sermão passado falando sobre a doutrina da eleição. E mostrando que o endurecimento de Israel, né, do Israel eleito, né, não é o endurecimento igual de Faraó. Trouxe, inclusive, literalmente aqui a citação de João Calvino, quando ele diz: essa palavra que foi utilizada aqui, ela alude àquilo, mas não é exatamente aquilo. Ele suaviza esse endurecimento, porque é um endurecimento em parte. Não é o mesmo endurecimento que foi dado a Faraó, mas é em parte. Haverá um tempo, veja, é em parte porque nem todos foram endurecidos, e é em parte porque em determinado tempo. Quanto ao evangelho, eles estão rejeitados. Mas quanto à eleição, eles não podem ser rejeitados. Porque um eleito não pode ser rejeitado. Os eleitos foram eleitos desde a eternidade. Nós já estudamos isso aqui em Efésios, que a eleição ela se dá na eternidade. Quando a Assembleia Trinitária, Pai, Filho e Espírito Santo, se reuniram, e ali o Pai, ele delimitou o número completo dos eleitos, e ele determinou também quem seriam os eleitos. Portanto, esse número não pode mudar, porque os decretos de Deus não mudam. E se existem eleitos em Israel, esse número vai ser alcançado. Há uma estratégia divina em curso que rejeita por conta dos gentios os judeus eleitos, mas isso terá um fim. E por que terá um fim? Porque essa estratégia quanto à eleição, nesta estratégia, eles são amados por causa dos pais. Ora, se fossem endurecidos como Faraó, Israel não teria sido chamado de amados. Os amados são os eleitos, que por hora podem ser rejeitados, que por hora podem passar por dificuldades, mas não serão para sempre, porque são amados de Deus. O amor bíblico não é meramente um sentimento, é uma escolha. Veja, por conta da eleição são amados. E o conceito de amor bíblico é escolha. Os eleitos são amados, porque é a mesma coisa. Para que fossem eleitos, eles tinham que ser amados antes. E sendo eleitos, são amados até hoje, porque Deus não vai voltar atrás da sua palavra. Mas ele alude isso, ele fundamenta essa verdade em uma vocação. Veja, amados por causa dos pais. Volta comigo, por favor, para Gênesis capítulo 17. Gênesis 17, na história de Abraão. Verso 7. E estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência depois de ti em suas gerações, por aliança perpétua, para te ser a ti por Deus e a tua descendência depois de ti. Abraão, eu serei o teu Deus e o Deus da tua descendência. Esta é uma aliança que eu fiz e ela é perpétua. Não voltarei atrás. É verdade que a descendência de Abraão não é simplesmente a descendência dos judeus, mas todo aquele que crê no mesmo Deus de Abraão. Mas isso não quer dizer que a aliança que está sendo feita aqui especificamente com o povo judeu, na época do Antigo Testamento, vai ser revogada mais adiante. Mas a aliança permanece. Vá comigo agora, por favor, para Levítico, capítulo 26.
Levítico 26, verso 42. A partir do verso 40. Então confessarão a sua iniquidade e a iniquidade de seus pais com as suas transgressões, com que transgrediram contra mim, como também eles andaram contrariamente para comigo. Eu também andei para com eles contrariamente e os fiz entrar na terra dos seus inimigos. Se então o seu coração incircunciso se humilhar, e então tomarem por bem o castigo da sua iniquidade, também eu me lembrarei da minha aliança com Jacó, e também da minha aliança com Isaque, e também da minha aliança com Abraão, me lembrarei, e da terra me lembrarei. Veja, eu me lembrarei da aliança com os pais, Abraão, Isaque e Jacó. Quando? Quando eles se arrependerem dos seus pecados e creem, pela fé serão salvos. Agora, quando nós voltamos lá para Romanos 11, verso 28, o texto diz assim, que quanto ao evangelho são inimigos por causa de vós, falando para os gentios de Roma, mas quanto à eleição, amados por causa dos pais. Quais pais? Abraão, Isaque e Jacó. Por conta da aliança feita com os pais, eles não serão rejeitados para todo sempre. Todos os judeus, obviamente não. Todos os judeus que se arrependerem dos seus pecados e crerem em Cristo. Desde Levítico é assim. Se eles se arrependerem dos seus pecados e crerem no meu Filho, eles vão ser perdoados. E eu não os rejeitarei. Ele continua, verso 29. Porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Existem algumas traduções que falam são irrevogáveis. Acho que isso é mais direto, né? Para a gente não entrar na discussão de sem arrependimento. Deus se arrepende. Veja, mas já que entramos, Deus não se arrepende como o homem se arrepende. Porque os homens se arrependem, dado que nós não pensamos bem naquilo que queríamos fazer, nós fizemos coisas e depois temos que voltar atrás, nós prometemos o que às vezes não conseguimos cumprir, então nos arrependemos por muitos motivos. Mas Deus não se arrepende neste sentido. Ele não disse que faria e não fez. Ele não fez de um modo equivocado, ele não fez pela metade. Todas as vezes que a Bíblia fala de arrependimento divino, isso diz mais sobre o homem do que sobre ele. Porque ele não mudou. O que mudou, na verdade, foi a atitude do homem. A reação humana muda, então o texto, para que nós possamos entender melhor, ele diz, Deus se arrependeu. Mas Deus não mudou de opinião. Percebe? Então a palavra irrevogável é até melhor. Mas sem arrependimento diz respeito sim ao que está sendo feito aqui. O que Deus deu a Israel, ele não vai se arrepender de ter dado. Ele deu, está dado. E ele deu de uma maneira tal que ele sabia do que iria acontecer. Então os dons de Deus e a sua vocação são irrevogáveis. Quais dons são esses? Volta comigo para Romanos 9. Versos 4 e 5, que são israelitas, dos quais é a adoção de filhos, e a glória, as alianças, e a lei, e o culto, e as promessas, dos quais são os pais, e dos quais é Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. Isso aqui ninguém vai tirar nunca dos judeus. É deles. As alianças, as promessas, o Cristo, os sacerdotes, os pastores, o sistema sacrificial, é uma honra que Deus deu aos judeus. Ele não vai tirar, porque os dons e a vocação do Senhor são irrevogáveis. Porém, nem todos honraram estes dons, é verdade. Por isso foram rejeitados. Mas não todo o povo. Aos que o Senhor escolheu, estes creram, e os dons que foram dados a estes não serão revogados. Isso é uma grande bênção, irmãos, para a igreja. Os dons, os benefícios, aquilo que Deus concedeu, Ele não vai tirar. Eu não preciso temer
o perdão do meu pecado. Será que Deus realmente me perdoou? Eu deveria primeiro temer se o meu arrependimento foi verdadeiro. Se o meu pedido de perdão foi verdadeiro, não o perdão de Deus. Mas se eu sondo o meu coração e peço ao Senhor para usar o seu espírito testificando com o meu, e digo, não, é de fato, o meu pedido de perdão é verdadeiro, é sincero. Eu não tenho por que desconfiar, porque os dons e a vocação do Senhor são irrevogáveis. Se Ele disse que iria perdoar, Ele perdoará. Eu não devo pensar nos meus entes queridos que morreram em Cristo e pensar assim, será que eles estão realmente com Cristo? Se morreram em Cristo e é promessa do Senhor, eles estão, e ponto final. Eu não devo temer pela minha vida futura. Eu não devo temer se eu terei ou não aquilo que eu preciso. Tudo que Deus disse que me daria, Ele dará. Porque Ele não volta atrás em nada, irmãos. Aqui não é somente a doutrina da misericórdia, mas é a doutrina da imutabilidade. O que Deus disse que faria, Ele fará. E isto é uma grande segurança para os crentes. Ele continua, porque assim como vós também antigamente fostes desobedientes a Deus, mas agora alcançastes misericórdia pela desobediência deles, assim também estes agora foram desobedientes, para também alcançarem misericórdia pela misericórdia a vós demonstrada. Eu falei que a complexidade era um pouco menor, não disse que era fácil. Mas veja só o que ele está dizendo aqui. Porque antigamente Deus tratou vocês de uma forma, vocês eram desobedientes. Vocês viviam sem Deus, sem esperança e sem Cristo no mundo. Como diz Paulo na carta aos Efésios. Vocês eram assim. Vocês viviam assim. Na desobediência. Enquanto isso, eles estavam sendo abençoados. Mas depois, por conta da desobediência deles, e não pela obediência de vocês, percebe? Mas por conta da desobediência deles, a misericórdia alcançou vocês. Não foi pela obediência de vocês que eles foram rejeitados porque eram desobedientes. Mas eles eram desobedientes, vocês já foram antigamente, e Deus resolveu, de maneira misericordiosa, salvar os gentios. O que é que impede agora dele voltar e salvar os desobedientes de Israel? É o que ele está explicando aqui. E por que ele está explicando assim? Porque se você voltar comigo lá para Romanos 3, Romanos capítulo 3, a partir do verso 10. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. A sua garganta é um sepulcro aberto, com as suas línguas tratam enganosamente. Peçonha de áspides está debaixo de seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue, em seus caminhos há destruição e miséria, e não conheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Sobre quem ele está, a respeito de quem ele está descrevendo essa personalidade tão terrível? Judeus e gentios. Então todos estavam na mesma condição. Os gentios viviam em desobediência. Deus abençoava os judeus que viviam na presença dele em aliança. Mas os judeus rejeitaram Cristo. Então ele foi abençoar os desobedientes dentre os gentios. E agora, o que impede dele voltar e usar de misericórdia com os judeus também? É por isso que o diretório de culto da Assembleia de Westminster
dentre muitas instruções que nos dá instrução a respeito de orarmos pelos judeus, de orarmos pela conversão dos judeus. E a esperança ali não é que todos os judeus, individualmente, cada um deles, seja salvo, mas que o número dos eleitos no judaísmo seja salvo. Por isso, antes mesmo, né, de tantas missões para tantos lugares, a igreja deveria estar preocupada com a missão lá em Israel. Aquele povo precisa ouvir a voz do Evangelho. Eles não conhecem Cristo. Eles rejeitam, são desobedientes a Deus até hoje, rejeitando o Filho de Deus. E os irmãos sabem, como diz o Salmo 2, que quem rejeita o Filho, quem não beija o Filho, trará sobre si a ira de Deus. E se nós, como gentios, fomos agraciados com a misericórdia de Deus, nós devemos anunciar essa misericórdia também para o povo judeu, para que eles possam conhecer o mesmo Senhor da nossa vida. John Stott fala sobre isso, ele diz o seguinte: o versículo 32 sintetiza o argumento de forma a revelar o supremo propósito e plano de Deus, pois Deus colocou todos sob a desobediência, para exercer misericórdia para com todos. A desobediência é comparada a um calabouço no qual Deus teria encarcerado todos os seres humanos, a fim de que eles não tenham possibilidade alguma de escape, a não ser que a misericórdia de Deus os liberte. E este argumento nesta carta, nos 3 primeiros capítulos, Paulo demonstrou que todos os seres humanos são pecadores, culpados e indesculpáveis. Em seguida, a partir do capítulo 3, verso 21, ele apresentou o caminho da salvação por meio da graça pela fé em Cristo. Em Gálatas, ele escreve algo similar, mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, a fim de que a promessa, que é pela fé em Jesus Cristo, fosse dada aos que creem. Antes que viesse esta fé, estávamos sob a custódia da lei, nela encarcerados, até que a fé que haveria de vir fosse revelada. Assim a lei foi o nosso tutor até Cristo. Como vemos, a desobediência humana é a prisão da qual somos libertados pela misericórdia divina. Amém. Deus fez com que todos os homens fossem considerados pecadores, irmãos. Ele encerrou toda a raça humana nisso. E todo o trabalho do apóstolo Paulo na carta aos Romanos é demonstrar que não há um justo sequer. Nem judeu, nem gentio. Todos estão na mesma condição. Pecadores. Carecidos da misericórdia do Senhor. Então, quando isso ficar claro, quando isso estiver esclarecido na nossa mente, nós, em primeiro lugar, vamos ter misericórdia do nosso irmão, porque já aprendemos que Deus teve muita misericórdia de nós mesmos. Por isso que não há outro atributo divino que deva ser buscado primeiro do que esse. Esse é o atributo dos atributos. Você precisa conhecer o que é misericórdia. Você precisa provar da misericórdia, para que você seja misericordioso com o outro. Para quando você perceber o erro do teu irmão, do teu funcionário, do teu amigo, da pessoa que anda com você, do teu marido, da tua esposa, do teu filho, do teu pai, você primeiro faça essa análise. Espera aí, como foi que eu conheci a Deus? Qual foi o meu primeiro contato com Deus? Qual foi a primeira impressão que eu tive de Deus? Eu olhei e disse: Senhor, tem misericórdia de mim. Quando Isaías teve a visão da glória de Deus, ele não buscou o poder de Deus, ele disse: Senhor, estou perdido. Isaías capítulo 6, eu estou perdido, porque eu sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram a glória do Senhor. É isso, irmãos, que nós precisamos colocar no nosso coração. Eu não tenho como escapar diante de Deus. Estou perdido.
Aí ele vem, toca com a tenaz nos nossos lábios, nos purifica, para que eu possa olhar para o pecado da minha esposa, do meu filho, do meu amigo, do meu funcionário, do meu patrão, e dizer: peraí, se eu fui tratado assim por Deus, eu não tenho o direito de tratá-lo de outra forma. Os irmãos lembram muito bem da parábola do credor incompassível. Um homem tinha uma determinada dívida e essa dívida era impagável. Ele se encontrou com o credor e pediu misericórdia. E disse: tenha paciência, eu vou te pagar. O credor teve paciência, anulou a dívida e mandou ele em paz para casa. No caminho de volta, ele se encontra com alguém a quem ele era credor e o outro era devedor. E a Bíblia diz que ele ia apertando aquele homem. Ele não só cobrou, ele apertava, ele pressionava, ele humilhava aquele homem. E disse: paga a minha dívida. A notícia chegou até os ouvidos daquele credor, que disse: agora, porque agiste assim, eu vou cobrar toda a tua dívida. E encarcerou na prisão até que ele pagasse cada centavo do que devia. Isso não é somente uma historinha. Isso é a história da redenção. Quem pode dizer que conhece a Deus? Quem percebeu que diante do Senhor tinha uma dívida impagável. Que chegou a essa mesma conclusão: Senhor, tem misericórdia de mim. Porque se o Senhor cobrar essa dívida, eu não tenho como pagar. E quem vai ser rejeitado? Judeu ou gentio, não importa. Quem não conheceu a misericórdia de Deus. Quem aperta o outro. Quem não usa de longanimidade, de paciência, de graça, de misericórdia. E não pode usar, porque a gente só pode dar aquilo que a gente tem. Eu só posso agir de uma forma com que eu aprendi. E nós só vamos aprender a ter misericórdia com outra pessoa se primeiro eu provar da misericórdia de Deus. Paulo estava olhando para a igreja de Roma e a igreja de Roma estava humilhando os judeus. Os judeus que haviam ali perseguidos, muitos fugiram da sua terra, estavam sendo humilhados, eles estavam se achando os crentarrões, nós somos os melhores, os santarrões. Paulo disse: vocês parecem que não aprenderam ainda. Deus rejeitou esse povo aí que vocês estão vendo para agir com misericórdia com vocês, não tripudiem dos judeus. Porque depois que ele salvar todo o número dos gentios, ele vai se voltar para esse povo. Porque Deus não tem dois povos, Deus só tem um povo, uma igreja. É o que diz lá em Efésios capítulo 2. Abra comigo. A partir do verso 11. Portanto, lembrai-vos de que vós outros, noutro tempo, ereis gentios na carne, chamados incircuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens. Que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança, e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz.
e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. E vindo ele, evangelizou a paz, e vós que estáveis longe, e aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai, em um mesmo Espírito. Assim, já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em espírito. Amém. Deus formou de dois povos um único povo. E ele chama este povo de igreja. Que é a igreja? O número dos gentios eleitos que confessaram a fé em Cristo e o número dos judeus eleitos que confessaram a fé em Cristo. Voltando lá para Romanos 11, o último versículo diz assim: porque Deus encerrou a todos debaixo da desobediência, para com todos usar de misericórdia. Um texto aqui no final, também de John Stott, ele fala sobre essa ideia do todos, né? Porque tem muita gente que já se anima aqui para o universalismo. Alguns vão dizer, quando a palavra de Deus diz, porque Deus encerrou a todos debaixo da desobediência para com todos usar de misericórdia, vão dizer, então ele está abençoando a todos com a salvação. Stott diz o seguinte: mas quem são os todos que Deus colocou sob a desobediência e os todos que serão alvo da misericórdia de Deus? Sobre este versículo, muitos têm construído seus sonhos de universalismo e isolado o seu contexto aqui. Ele poderia mesmo ser entendido como uma promessa de salvação universal no final dos tempos. A Epístola aos Romanos, no entanto, não dá lugar para tal interpretação, pois nela Paulo declara que haverá um dia da ira, Romanos 2, verso 5, no qual alguns irão receber a ira e indignação, tribulação e angústia, 2:8. Mas então, qual a alternativa? Convém notar que no texto original, nas duas partes do versículo 32, a primeira concernente àqueles que Deus aprisionou sob a desobediência e a segunda àqueles com os quais ele exercerá a misericórdia. Paulo não se refere a todos os homens, ou simplesmente a todos indefinido, mas usa essa expressão, né? Eu vou evitar citar a expressão em grego, que significa os todos, artigo definido. E esta expressão, neste contexto, refere-se aos dois grupos especificados que são contrastados no decorrer do capítulo, e especialmente nos versículos 28 e 31, isto é, eles e vocês, judeus e gentios. Os todos. Quem são os todos? Os todos, judeus e gentios. Deus encerrou a todos, judeus e gentios, debaixo do pecado, para usar de misericórdia com todos, quer seja você judeu ou quer seja você gentio. Deus salva pessoas de todos os lugares. Que bênção. Mas eu queria que vocês ainda, por fim, observassem algo. Não é lógico para um homem que Deus esteja julgando alguém e ao mesmo tempo abençoando. Deus esteja, no plano dele, esteja julgando, mas esse julgamento é com o fim de abençoar. Isso não entra na cabeça de quase ninguém. Mas esse é o plano de Deus. Enquanto nós éramos desobedientes, havia um plano para nos salvar. Enquanto os judeus estão sendo desobedientes, há um plano para salvá-los. E Deus irá realizar o seu plano. Portanto, irmãos, quando vocês observarem pessoas que você olha assim e diz, é impossível. Eu já fiz de tudo aqui.
essa pessoa não tem como se salvar. E muitas vezes Deus começa a pesar a mão sobre aquela pessoa e ela não arreda pé. O juízo de Deus começa a cair sobre aquela pessoa. Até que um dia, quando você menos espera, Deus usa de misericórdia com ela. E ela é salva. Porque muitas vezes o juízo de Deus, ele é usado para abençoar aquela pessoa. A maior desgraça na vida de um homem, de um ser humano, é estar no pecado, é viver longe de Deus e não ter ninguém para contrariá-lo. Isso é a desgraça maior. Porque como é que você vai buscar misericórdia se você não sabe que pecou? Então hoje, o que a igreja prega é considerado pelo mundo discurso de ódio. Nós estamos falando aqui, exclusivismo, somente esse povo, de todo um povo, Deus escolheu uns, outros não. Isso é discurso de ódio. Vocês estão fazendo sectarismo. Não. Você prova que alguém te ama se ela fala do evangelho para você. Um pai prova que ama os seus filhos quando anuncia todos os dias o evangelho em casa. Uma mãe ama os seus filhos quando fala de Cristo todos os dias para eles. O marido ama a sua esposa da mesma maneira. Um pastor ama as suas ovelhas não porque vive tomando cafezinho na casa de cada um, mas quando anuncia o verdadeiro evangelho. Esta é a maior prova de amor, irmãos. Olhar para o pecador e dizer: arrependa-se e creia no evangelho de Cristo e então seja salvo. Então, se nós amamos uns aos outros, falemos a verdade, preguemos o evangelho, porque é possível que Deus esteja encerrando muitos debaixo do seu juízo, para depois derramar misericórdia. Porque foi assim conosco. Quando nós éramos desobedientes, o Senhor, por conta do seu plano de nos colocar na aliança, derramou de misericórdia sobre a nossa vida, usando alguém para pregar o evangelho, confrontando os nossos pecados. E então nós conhecemos Deus verdadeiramente, não pela sua glória, não pelo seu poder, nem pela sua riqueza, mas pela sua misericórdia. Amém. Vamos orar. Nós queremos, Senhor Deus, verdadeiramente encontrarmos a paz que excede todo entendimento